Boa noite, servidores e servidoras e demais trabalhadores que estão nos assistindo. Eu sou a Fábio, sou professora de educação infantil, servidora pública e atualmente estou na direção do SISMUC. Junto comigo para mediar o debate está a Cris, que também é professora de educação infantil, servidora pública e também está na atual direção do SISMUC. O SISMUC organizou essa sabatina com os candidatos à Prefeitura de Curitiba para que os servidores possam conhecer um pouco melhor as propostas de cada candidato e candidata. Hoje, terça-feira, dia 3, vamos começar com os candidatos Camila Lanes, do PCdoB, Eloy Casagrande, do Rede, Giana Demarco, do PSOL, e o Dr. Rômulo Kenehen, candidato a vice-presidente do Avante, chapa encabeçada pela Marisa Lobo, que infelizmente não compareceu ao nosso debate, confirmou a presença, porém não compareceu ao nosso debate. Gostaria de dar boas-vindas a todos e agradecer pela participação. É importante destacar que o SISMUC convidou todos os candidatos, porém Greca e Francisquini e o candidato Zé Boni não aceitaram o convite para dialogar com os servidores. Inclusive, essa tem sido uma forte marca da gestão Greca, e neste final de semana, Francisquini provou também que vai seguir pelo mesmo caminho, o desrespeito com os servidores de Curitiba. Além do debate que vai acontecer hoje, amanhã e quinta-feira, o SISMUC enviou uma carta compromisso para todos os candidatos, contextualizando a atual situação do serviço público e do funcionalismo municipal, bem como as principais pautas de reivindicação dos servidores. Essa carta, ela tem como objetivo que os candidatos fiquem cientes do processo de destruição dos serviços públicos que vem acontecendo em Curitiba, assim como o processo de desvalorização dos servidores que atendem a população todos os dias. Dos candidatos hoje presentes, assinaram a carta compromisso Giana Demarco, vice do PSOL, e o Eloy Casagrande. Você pode conferir, vocês que estão nos assistindo, essa carta através do link que está nos nossos comentários. Para o SISMUC, é necessário que os candidatos se comprometam a debater e avançar em pautas que são prioritárias para os servidores, como a revogação do pacote de maldades, encabeçado por Rafael Greca, além de uma valorização dos trabalhadores com os planos de carreira, reposição das perdas salariais e a reposição do quadro de funcionários, através de novos concursos públicos, é claro. Atualmente, os servidores estão desvalorizados, a maioria com baixos salários e ainda sendo pintados pelos governantes de inimigos da população. Enquanto a verdade é que são eles que fazem de tudo para manter um serviço público de qualidade no nosso país. Cris? Boa noite a todos, eu sou a Cristiane, da direção do SISMUC, e antes da gente começar o debate, vamos explicar como vai funcionar. Inicialmente, os candidatos terão 2 minutos para a sua apresentação. As perguntas elas serão organizadas em 2 blocos. No primeiro bloco, faremos 2 perguntas gerais, que serão iguais para todos os candidatos responderem. Cada candidato terá 3 minutos para responder cada questão. Já no segundo bloco, será realizada uma pergunta específica para cada candidato, que terá 2 minutos para responder. Em seguida, que o candidato der sua resposta, outro candidato, que foi decidido por sorteio anteriormente aqui à nossa transmissão, terá até 1 minuto para comentar a resposta do adversário. Cris, só desculpar um erro que eu tive, a Camila Lanes também assinou a carta que foi enviada, tá? Desculpe pelo engano. Tá, ok. Tá, prosseguindo aqui. Ao final, cada candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. A ordem das respostas e dos comentários foi sorteada anteriormente com a presença das assessorias. O tempo das respostas vai ser cronometrado pela organização aqui da sabatina. Então, a ordem das respostas para as 3 perguntas é a seguinte. Primeiro a responder vai ser o Eloy Casagrande, depois seria da Marisa Lobo, que seria o doutor Rômulo, que não compareceu. Então, depois a Letícia Lans, e em seguida a Camila Lanes.
As perguntas, tanto as gerais quanto as específicas, elas foram construídas pela direção do sindicato, com a ajuda dos servidores que nos enviaram mensagens durante a semana. Então, nós começamos com a apresentação de até 2 minutos de cada candidato, seguindo a ordem explicitada aqui. Então, primeiro, Eloy Casagrande, que pode fazer a sua apresentação, até 2 minutos. Depois dele, a Letícia Lanz e depois a Camila Lanz, ok? Então, Eloy Casagrande, pode ser com você agora. 2 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar conversando com colegas da educação. Me solidarizo muito com a luta do SISMUC, de toda a luta pela educação no estado do Paraná, né? No Brasil, em Curitiba. Sou professor há 20 anos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no antigo Cefet, e me coloco à disposição de Curitiba para a candidatura de prefeito, justamente por ver essa desqualificação que temos tido nos últimos anos da ciência, da educação, da pesquisa, né, do trabalho que é realizado nas escolas, nas universidades, e quando tentamos levar, né, projetos que são realmente soluções eficientes para a cidade, a gente tem as portas fechadas, né? E ainda por cima somos tratados como quase como bandidos, né? Não pode ser outra palavra, tendo em vista, né, o 29 de abril, tendo em vista o que aconteceu também com os professores da rede municipal, né, que reclamaram seus direitos, sendo recebido por balas de borracha pelo prefeito. Estive agora recentemente no Dia do Servidor lá acompanhando também todo o processo, né, de reivindicações. E eu quero dizer que, na minha gestão, né, eleito como prefeito, o professor terá todos os seus direitos garantidos, né, terá todos os seus direitos preservados, né, todas as reivindicações atendidas. Nós somos a classe que dá sustentação para o desenvolvimento desse país, e não podemos continuar sendo tratados dessa forma, né? Tanto a nível federal, não é à toa que a gente vê que alguns dos candidatos não compareceram aqui, né? Porque o governo Bolsonaro, o governo do Ratinho, o governo do Greca praticam a mesma lógica, né? A mesma lógica de você desvalorizar o professor, né? De combater a educação de qualidade, né? Levando por uma educação privatizada, né, um projeto econômico de governo que vai somente aumentar a desigualdade no país. Então, conclua, por favor, Eloy. Sim, para mim, justamente a educação está no nosso plano de governo como prioridade. O seu microfone, Cristiane. Desculpe. Obrigada, Eloy. Tá? Na ordem seria da Marisa Lobo, como eles não compareceram, então agora a Letícia Lanz para sua apresentação. Ela também não veio, veio a Giana de Marco, que é a sua vice, então fica com você a palavra agora, Giana. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui conversando com esse sindicato. Primeiramente, peço desculpa, né, pela não presença da Letícia. A gente teve um conflito de agendas, né, e a gente está se dividindo aí nessa campanha. Então, para que todos possam me conhecer, né, meu nome é Giana, eu estou como candidata a vice na nossa chapa, junto com a Letícia. Eu sou advogada aqui em Curitiba, advogada de questões sociais, né, direitos sociais, mulheres em situação de violência, e meu foco é na população LGBT. E é com muita alegria que eu vim aqui conversar com vocês, porque a gente sabe o quanto é importante, né, esse debate relativo aos servidores municipais. Tivemos aí muitos desmontes aí na era Greca, estamos com uma esperança muito grande de poder mudar essa realidade nessa nossa próxima gestão. E, com certeza, é um público que a gente tem muito respeito, agradecimento, né, pelo seu trabalho, né. É muito complicado realmente
essa fala do Greca de que seriam inimigos da população, né? Muito pelo contrário, são os servidores públicos, né? Tanto municipais quanto estaduais, que são quem fazem, né, a roda girar, né? No nosso estado, no nosso município. Então, é com muito respeito, né, que a gente vem nessa conversa aqui com vocês. A gente agradece muito o espaço, a oportunidade de debater com os nossos colegas candidatos e fico à disposição, então, aguardando as perguntas. Obrigada. Certo, obrigada, Giana. Agora, na sequência, Camila Lanes, então, com você. Boa tarde a todas e todos, mas em especial as nossas servidoras que nos acompanham, já que, assim como na cidade, no serviço público, nós também ocupamos a maioria da categoria. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Sindicato SISMUC pela realização desse debate. Afinal, em meio a uma eleição onde tantas transmissoras, né, tantas companhias aí se negam a realizar o debate, é importante que nós tenhamos cada vez mais espaços que garantam o processo democrático de debate das eleições. Quero aqui também desejar a todos que nós tenhamos um ótimo debate, afinal, em uma corrida eleitoral como essa, que se encerra em alguns dias, onde o atual gestor se nega a simplesmente debater com os demais, em especial com essa categoria que traz a importância da educação. Eu sou Camila, né? Não me apresentei no começo, sou estudante de letras, português e espanhol, pretendo ser professora e estar ao lado, inclusive, de todos e todas vocês em breve, porque tenho em mim, inclusive, a firmeza e, em especial, aí o desejo de colocar a educação como uma ferramenta que muda e move o mundo. Tá? Acredito que a educação pública, gratuita, de qualidade, precisa ser cada vez mais valorizada, e para isso acontecer, nós necessitamos de cada vez mais pessoas que creem nela e tenham nela, inclusive, a confiança de fato, ser uma ferramenta de mudança. Desejo a todos um ótimo debate e espero, em especial, que todos tenham calma e não só calma, né? Tenham conforto nos seus lares. Afinal, neste momento está acontecendo uma chuva estrondosa aqui em nossa cidade. Boa parte da cidade está sem luz, a outra parte está sem internet. Uma parcela está aí vendo os granizos. Eloy, meu vizinho, a gente está sofrendo aqui. Nosso bairro ainda não chegou a chuva, mas breve chega. E, por fim, gente, desejar a todos um ótimo debate e, para não deixar passar, me sigam nas redes sociais. Lá você encontra todas as agendas, todos os debates e, acima de tudo, as propostas que nós temos para a cidade de Curitiba. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Então, agora a gente segue, né, com as perguntas. A primeira pergunta vai ser igual para todos, a resposta na mesma sequência, né? Primeiro o Eloy, depois a Giana e depois a Camila para responder. 3 minutos para cada um responder a primeira pergunta, certo? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Em 2017, o pacotaço do Greca, aprovado de forma truculenta na Ópera de Arame, trouxe muitas perdas de direitos para os servidores municipais. O congelamento dos planos de carreira e da database se somam a perdas históricas, chegando a 20% de perda para os trabalhadores. Isso sem falar na retirada de 700 milhões do nosso Fundo de Previdência Solidária e nosso IPMC. Em 2019, Greca ainda ampliou o pacotaço, estendendo o congelamento. E os servidores municipais não aguentam mais a retirada de direitos, que representa redução salarial e afeta diretamente o sustento de suas famílias. E vale lembrar que Greca não fez isso sozinho. A aprovação contou com o apoio da bancada de vereadores. Então, queremos saber de vocês, candidatos, na sua gestão, o que você achou do pacotaço aplicado por Greca e qual a sua posição sobre a revogação dessas maldades impostas aos servidores. Para responder primeiro, Eloy Casagrande. Cristiane, realmente é um absurdo essa situação, né? Vivendo mais uma vez isso, além da questão do governo estadual, agora no governo municipal, estar passando por isso, né? Essa é uma dívida que a prefeitura tem com os servidores e ela deve ser paga, seja qual for o prefeito que assumir na próxima gestão. Evidentemente que esses não compareceram ao debate não vão ser que vão fazer isto, né? Mas eu acredito que alguns de boa índole, né, podem reparar esse erro, né, esse erro brutal, esse ataque à educação, aos professores,
e com certeza, né, isso tem que ser colocado na mesa, e até mesmo, independente de quem for eleito, continuar a pressão para que se revogue isso, né? Volte-se a descongelar o plano de salário, né, o plano de carreira dos servidores, esse dinheiro seja revertido para a conta dos servidores, né? E também comece a ampliar a melhoria da qualidade do ensino, né, que nós estamos vendo aí, falta de vagas nas escolas, né, o problema do enfrentamento que nós vamos ter em 2021 e não temos um plano ainda estabelecido, né? Eu não vejo propostas aí ainda claras no horizonte de como vai ser a retomada das aulas, né? E é preciso, antes de tudo, abrir uma conversa com o sindicato, com os professores, com os órgãos representativos, para ver como isso vai acontecer, né? Não se pode tomar uma decisão dentro de um gabinete, né? Fechado em 4 paredes, com meia dúzia de pessoas. Nós precisamos abrir o diálogo com todo o setor, né, da educação e ver como isso vai ser resolvido. Eu acho que, junto com o problema econômico da retomada para 2021, a educação é a prioridade, né? Porque nós temos aí uma transferência de alunos das escolas privadas que não puderam mais pagar, ou de escolas que fecharam, né? Mais de 100 escolas fecharam privadas. Esses alunos vão se passar para o ensino público e tem que ter um plano para isso, para ver essas crianças, né? E um plano que deve ser construído junto com a categoria. Ok, obrigada. Giana, a mesma pergunta. Então, o pessoal ainda defende, um serviço público forte, com toda certeza, né, prestado diretamente pela prefeitura e por servidores que sejam estáveis, que sejam concursados e bem remunerados. E dentro dessa lógica, com certeza, não está o pacotaço do Greca, né? O pessoal defende que haja uma reativação dos planos de carreira, né, que seja revogada as medidas do Greca, que seja garantida, né, a justa remuneração, que seja preservado, né, o poder de compra dos servidores municipais, né, e que eles recebam estímulo para o crescimento na carreira deles. Então, com certeza, o pessoal estaria do lado certo dessa luta e estará, né, caso a gente assuma a gestão aí no próximo período. Inclusive, eu gostaria de lembrar, né, como a Cristiane falou, né, que essas ações foram apoiadas pela bancada de vereadores. Nós não temos nenhum vereador no PSOL em Curitiba e com certeza teriam sido, se houvesse lá, né, teria sido uma voz contra, de uma forma muito combativa, esse tipo de atitude truculenta do nosso gestor atual. Então, aproveito essa pergunta, inclusive, para pedir voto nos nossos vereadores do PSOL, porque são vereadores que estão ao lado da luta dos servidores municipais. Mas, né, resumindo, respondendo de forma objetiva, sim, a nossa intenção seria com certeza revogar, não só revogar, como implantar o que tiver que ser implantado de novidade, promover revisão do plano de carreira dos servidores, tudo que vá garantir que o trabalho deles seja prestado da forma mais tranquila possível, no sentido de valorização, né, de boa remuneração, de estabilidade. Obrigada. Obrigada, Giana. Acho que agora Camila Lanes. Então, muito obrigada. Vamos lá. Com certeza, a revogação, né? Eu estive pessoalmente ao lado dos servidores, mas lembro também que os demais presentes aqui, se não estiveram corpo a corpo, estiveram com seus partidos presentes ao lado dos servidores. Inclusive, quero saudar aqui os meus companheiros de debate, a Giana e o Eloy, por terem a coragem de se manter em debate, né? Infelizmente, a gente vê aí que aqueles e aquelas que não têm compromisso com os servidores nem com a educação, eles se negam sempre a debater, inventam uma desculpa, a conexão caiu, a luz caiu, é sempre uma desculpa diferente. A questão que nós estamos tratando aqui, na verdade, é a precariedade do serviço público na nossa cidade, né? Como essa atual gestão ela conseguiu desmontar
todo e qualquer direito que os nossos servidores e servidoras tiveram. E nós precisamos revisar isso, porque o quarto PIB do país, a principal e a maior cidade do sul do país, não pode ser a cidade que simplesmente tem como resposta aos servidores a bomba, a censura e a perseguição. A gente sabe muito bem que essas decisões tomadas, elas têm, em especial, como um projeto. O projeto que está sendo colocado em Curitiba é o projeto que tende a sempre pintar o servidor como um criminoso, como um bandido, ou como uma pessoa que não se esforça o suficiente, entre muitas aspas aqui, para garantir a qualidade de educação, coloca as escolas como entro, e aí, infelizmente, a gente tem visto atualmente aí a tentativa, e, aliás, a decisão de militarização das escolas, e a resposta que é dada é como se as escolas públicas fossem entros de balbúrdia, de drogadição e de outras coisas que não cabem às escolas públicas, e é uma disputa de ideias que nós precisamos fazer. Certamente, se eu assumir a Prefeitura de Curitiba, com certeza, primeiro, o servidor não será tratado com cavalaria, com arma, com a PM. O servidor precisa de diálogo, precisa de valorização, precisa de qualificação e formação, tanto aqueles que estão ativos quanto aqueles que já estão aposentados. Nós precisamos garantir que esses e essas que dedicam suas vidas ao ensino e aprendizado da comunidade, eles tenham, acima de tudo, valorização, na prática ou após o seu ofício. E, além disso, como bem disse a Giana, nós precisamos mudar a Câmara Municipal, que hoje o atual gestor domina a Câmara Municipal. Né? A maior prova disso é que o último projeto votado na Câmara com maior ênfase popular foi um projeto que incentivava o primeiro emprego da juventude, e somente 6 vereadores votaram contra, os demais votaram a favor, os demais votaram contra. Então, hoje, dentro da Câmara Municipal, nós temos aí uma Câmara que não se representa a população de Curitiba. Então, fazendo jus aqui até mesmo que a Diana disse, convido vocês também a conhecer as nossas chapas de vereadores para a Prefeitura. Espero ver o PSOL, espero ver o PCdoB, o PT, o PV e tantos outros partidos aí que nós temos representados nessa eleição majoritária, também na Câmara Municipal. Precisamos ter cada vez mais pessoas que nos representem e não só pessoas que lembrem que são gestores a cada 4 anos. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Bom, nós temos servidores de outras categorias também participando, né, pelas mídias sociais, então vale lembrar que, para além do pessoal da educação, todas as categorias estão sendo impactadas aqui no município de Curitiba, né? Vamos para a segunda pergunta, então. A terceirização é uma ameaça real aos serviços públicos que são essenciais para a população. Em Curitiba, a terceirização da UPA já se mostrou desastrosa, com retirada de procedimentos básicos e investigações por corrupção. Só que a terceirização, às vezes, aparece nas propostas disfarçadas de outros nomes. É como a ideia de compra de vouchers, organizações sociais, como é o caso da saúde em Curitiba, ou parcerias públicos-privadas. Na última semana, Bolsonaro chegou a editar um decreto que possibilita a terceirização de unidades básicas de saúde, ou seja, é a terceirização do SUS em meio à pandemia, quando os usuários mais precisam, né? O presidente voltou atrás, depois da repercussão negativa, né? Mas isso só mostra a necessidade de defendermos os serviços públicos que estão na mira do ataque em todas as esferas governamentais. Saúde, educação, assistência social são direitos básicos que não podem ser tratados como mercadoria. O que queremos é a retomada da UPA-SIC, o fim das organizações sociais e que a privatização não seja usada como moeda de troca para manter os servidores calados. Então, perguntamos a vocês, candidatos, qual é o seu posicionamento a respeito da terceirização do serviço público? E como já vimos nos planos de governo que alguns candidatos defendem a terceirização, queremos que vocês justifiquem por que querem adotar esse modelo que desvaloriza o serviço público e precariza o atendimento à população. A primeira a responder é o candidato Eloy Casagrande. Como estatuto e manifesto da rede, também como minha posição como candidato a prefeito, nós somos contra qualquer terceirização e qualquer privatização de qualquer setor. Isso não impede que se construa parcerias, que é completamente diferente, né? Mas não nesse modelo atual que se coloca, e alguns candidatos defendem isso,
como já tive em outros debates, né, como já foi colocado aqui, e nós não vemos isso como um bom serviço para a população. Aliás, vemos isso como um péssimo serviço, porque tudo é monetarizado, né? Passa a se ver o valor das coisas, e não o valor do serviço e do servidor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse avanço, né? Nós vemos sofrendo esses avanços em todo o serviço público, desde o governo Temer, né? Não saímos das ruas desde o governo Temer, né? Desde as eleições de Bolsonaro e pós-Bolsonaro, continuamos na luta, né? Contra este modelo neoliberal que tenta impor, né, ao Brasil. Eu sei muito bem das consequências desses modelos, porque eu vivi na Inglaterra nos anos 80, na era Thatcher, né, e sei o desastre que foi o neoliberalismo para a Inglaterra, em todos os sentidos. E o Brasil, pós-Fernando Henrique Cardoso, também teve um retrocesso em todo esse sentido. Então, nós vamos sempre valorizar o SUS, valorizar a educação pública e gratuita, né? Vamos valorizar todos os serviços que são prestados pelo Estado, sempre buscando a melhoria, a qualidade e a valorização do profissional. Não há como ter outro caminho se você quer que tenha um atendimento igualitário num país desigual como o Brasil, né? Não vemos isso com bons olhos, né? Basta ver agora o que é a privatização da saúde nos Estados Unidos e o tratamento, né, das pessoas com Covid, né? Contas que chegam aí a $500 mil, $1 milhão, né? Imagine se não tivéssemos o SUS funcionando público e gratuito nesse desastre que foi aqui no Brasil tratar o Covid, né, sem uma política pública eficiente em todos os níveis, né? Ia ser muito pior, né? Teríamos aí muito mais mortes e muito mais consequências desastrosas, né? Então, temos que valorizar, sim, todo o serviço público, e é isso que nós vamos fazer na nossa gestão. Letícia Lance, a Giana, né? Giana. Olá. Bom, com certeza o pessoal é contra qualquer tipo de terceirização também, qualquer tipo de privatização. Diferentemente do nosso colega Eloy, a gente também não concorda que hajam eventuais parcerias. Na verdade, a única parceria que deve haver é com o povo, né? Com certeza temos uma proposta de não só ouvir, inclusive através dos sindicatos, os quais acreditamos serem muito importantes, né? Temos uma proposta também de ouvir a própria população sobre o que deve significar o serviço público, o que o servidor público deve fazer, onde que está faltando, o que está bom, o que não está. Eu acredito que essa deva ser a única parceria que a prefeitura, né, e o serviço público deva ter. Demais, a gente acredita que a terceirização, com certeza, desqualifica, desvaloriza o servidor público. Nós somos intolerantes em relação à terceirização, né? Nós entendemos que o caminho para a qualidade do serviço público é um servidor valorizado, um servidor bem remunerado, e que, inclusive, a própria participação dele na gestão municipal seja efetivamente democrática, né? E não essa gestão extremamente hierarquizada em que existe, né? Em que os próprios servidores mais estão sempre reféns, né, do seu gestor ali, o que está logo acima, às vezes não pode dar uma opinião, porque pode ser, né, contra, e a gente não acredita que isso seja bom para o próprio serviço público, né? Então, não só a questão da terceirização e privatização, até como a Cristiane bem falou, ou desculpa, foi a Fábio, agora não me lembro qual das duas fez a pergunta, sobre a questão da terceirização da UPA, sobre essa tentativa, né, do Bolsonaro de incluir essa terceirização. Com certeza isso é extremamente prejudicial. Nós temos que defender a saúde pública, uma saúde pública de qualidade e 100% gratuita para todo e qualquer cidadão, e isso vale para qualquer serviço público que seja prestado pela nossa gestão. Por isso que, inclusive, defendemos a passagem, que consigamos chegar ao passe livre e outros tantos serviços públicos que hoje são, além de pagarmos impostos, ainda custeamos de uma segunda forma, né, vários serviços, né? Então, com certeza, o pessoal está na luta contra esse desmonte aí
tanto do nosso governo municipal, que inclusive está com certeza muito aliado, né, ao governo Bolsonaro. Entendemos que são sim farinha do mesmo saco, para usar um termo coloquial e vulgar, mas completamente contra o projeto do PSOL. Camila Lanes. Bom, vamos lá, né? Estamos passando por uma pandemia e certamente o atual presidente não necessita do SUS. Eu acho que a candidata Camila Lanes teve um Perdeu problema. a conexão. Cris, eu acho que você pode ir para a terceira pergunta, e daí quando ela retornar, a gente retoma a resposta dela. Tudo bem para vocês? Ela não retornou, o pessoal da comunicação não está nem pedindo para entrar? Não? Pode dar continuidade. Tá ok. Certo, a terceira pergunta, então, é a pergunta específica para cada candidato. Oi. A Camila pediu para entrar de novo aqui agora. Tá Já ok. aceitei ela. Então, vamos aguardar. Tá ok. Só liga o som, Camila. Isso. Desculpa, gente, a minha internet caiu e voltou. Essa é a chuva, mas vamos lá. Vou rapidamente utilizar, peço perdão aqui. Bom, certamente o Bolsonaro, né, como estava dizendo, tomou essa decisão, primeiro porque é um projeto dele, né, um projeto genocida, neoliberal, fascista, mas além disso, porque ele não necessita do SUS para ter atendimento de saúde. Certamente hoje nós estaríamos se nós não tivéssemos o SUS como uma ferramenta, inclusive, robusta, né, que garante acesso à saúde. O SUS precisa de melhorias, o SUS precisa de valorização, o SUS precisa de profissionais que cada vez mais tenham condições de dedicar a sua vida ao seu ofício, atendimento à população que necessita do SUS. Por isso, nós precisamos rever, e não só rever, né, nós precisamos desprivatizar e desterceirizar esse processo, inclusive, que o próprio Ministério Público interrompeu aqui no nosso município, né? A atual gestão já tinha tomado como decisão privatizar mais de uma UPA, e inclusive agora com essa portaria mal colocada e totalmente genocida do Bolsonaro de terceirizar até as próprias UBS, certamente nosso município seja reeleito. Então, nós precisamos, de fato, entender, nós precisamos valorizar o SUS e defender o SUS. O Brasil hoje só se encontra, e não que nós estejamos aí nas nossas melhores realidades, né? Não são só números, são pessoas, mas eu tenho certeza, inclusive, que se não fosse graças ao SUS, hoje o Brasil estaria aí em situações muito mais agravantes. Por isso, defenda o SUS e garanta em especial que o SUS ele seja e continue existindo para quem necessita de saúde pública. Se você, felizmente, tem condições de pagar um plano de saúde, uma consulta particular, até pagar do próprio bolso para conseguir garantir atendimento médico, sorte é sua. Existem pessoas que não precisam e não têm, aliás, existem pessoas que não têm condições. Então, por isso, nós precisamos, de fato, valorizar esse sistema que é exemplo no mundo e que nós temos a sorte de ter aqui no nosso país. Tá certo, Camila, obrigada. Então, agora a gente vai para as perguntas específicas, tá? Seguindo a mesma ordem. A primeira pergunta específica vai ser para o Eloy Casagrande. Vai ter 2 minutos para responder. E a Letícia, no caso, a Giana, né, tem 1 minuto para comentar a resposta do Eloy, tá? Então, vamos lá para a pergunta do Eloy. Candidato, nós vimos no seu plano de governo que existe a proposta de ampliação do horário de atendimento dos CMEs.
Só que essa proposta, na verdade, representa um retrocesso para a educação infantil, porque ela volta a enxergar o CMEI como um espaço de assistencialismo, sendo que os CMEIs também são lugares de educação e eles não servem apenas para cuidar das crianças enquanto os pais estão trabalhando. Os trabalhadores da educação infantil, eles travam uma longa luta para que o papel fundamental da educação que eles realizem seja reconhecido como tal. E se na sua proposta de governo já aparece essa proposta, o que os professores e professoras de educação infantil podem esperar do seu governo, candidato? Nós podemos discutir isso com a categoria, ver a melhor proposta que pode ser colocada, né? Não estou fechado a problemas que possa trazer para a categoria. Se colocamos ali, foi tentando buscar atendimento para a população, né? Mas nós temos uma proposta, digamos, paralela a essa, que é da criação de centros de inovação social nos bairros, né, onde teria também um atendimento para crianças no contraturno e fazer, nós chamamos isso de Centro de Inovação Social UNIS, né? Seria uma espécie de centros comunitários para poder dar um melhor atendimento além das ruas de cidadania, mais próximo da população, já que as ruas de cidadanias, às vezes, tem que atender aí 12, 13 bairros, mais de 200 mil pessoas, dependendo da rua, né? E ali nós estaríamos, nesse centro, colocando à disposição, né, das crianças, dos adolescentes, um espaço para fazer esse complemento da educação, que poderia ser por mais profissionais contratados, ou mesmo estagiários da universidade na área de educação, na área de saúde, em outras áreas que sejam necessárias. Eu quis dizer que dá para complementar o trabalho da escola. Eu vejo isso como uma forma de você integrar a comunidade do bairro, né, em serviços sociais. O agente de saúde, né, o médico da família, o tratamento do idoso, da criança, do portador de deficiência, em espaços, né, que complementam a escola, né? Eu entendo que a carga dos professores da educação infantil é bastante grande, né? E nós precisamos fazer uma revisão disso em relação à possibilidade de redução dessa carga e de mais contratações, né, que possam complementar o ensino que é oferecido nos CMEIs. E vejo também a possibilidade de a gente fazer uma revisão até do modelo de educação, né? A educação passa por uma crise há muito tempo, não é de hoje, da pandemia, que isso acontece. Nós precisamos rever até o modelo de sala de aula, junto com o conteudismo, junto com os nossos estudantes, que são cada vez mais tecnológicos, né? Eu acho que há espaço para muito trabalho aí. E certamente eu saberei ouvir a categoria, sentar com a categoria para conversar. Eu tenho orientandos de mestrado e doutorados que são professores do ensino municipal, do ensino estadual, aprendo muito com eles, né? E isso, por favor, eu levo, o modelo do diálogo, o modelo da gente poder construir as coisas juntos. Certo, Giana, 1 minuto para comentar. Tenho um acordo com o Eloy quando ele diz que nós temos que ouvir a categoria. Realmente, a gente tem que centralizar o debate na categoria, né? Eles vão dizer o que é o melhor, o que não é. No entanto, já de pronto, eu não vejo como realmente um aumento de horário de CMEIs como uma grande solução, é realmente um retrocesso, no sentido de que está havendo uma inversão de valores. O que a gente deve fazer é olhar para o trabalhador, né? Olhar o quanto ele está sendo sugado, o quanto os trabalhos hoje são precarizados, e o quanto a gente vê as escolas, as creches, como um depósito de criança para que o trabalhador possa estar 10, 12 horas fora de casa, né? O que não é, com certeza, o ideal. E pensando em crianças que estão em idade de CMEI, a gente também tem que pensar na questão das nossas licenças, maternidade, paternidade, quanto tempo que realmente a criança deveria ficar com a mãe e já está pronta para ir para uma escola, para uma creche, enfim. Eu acho que a gente está invertendo um pouco o debate. Eu acho que a gente tem que olhar para o trabalhador, né, trazer soluções para o trabalhador para que ele possa estar mais tempo em contato com a família, e não o contrário, né? Também só queria fazer um apontamento rápido, antes que meu tempo acabe, quando o Eloy falou, né, sobre esses centros, enfim, e trazer, por exemplo, estagiários, né, que é fazer uma defesa do estudante
estagiário não é trabalhador no sentido de empregado, né? A gente não pode tratar os estudantes como mão de obra para conseguir conclua, por favor, Giana. Esses espaços, esses buracos, né? O que a gente tem que fazer é ter concurso. Nós temos que ter concursos para ocupar essas vagas sejam ocupadas por pessoas concursadas, remuneradas e que têm seus direitos, né, preservados aí pelo Estatuto. Ok, obrigada, Giana. A próxima pergunta específica é para a Giana mesmo, ok? E quem vai comentar a pergunta dela depois vai ser a Camila. Então, 2 minutos para a Giana responder e 1 minuto para a Camila comentar, certo? Candidata, no seu plano de governo, você coloca como uma das propostas referente à gestão participativa que pretende implantar, revisar e reativar os planos de carreiras dos servidores municipais. Lembrando aqui que eu não estou falando só dos planos de carreiras dos professores, nós temos todas as outras categorias, existem categorias que nem têm plano de carreira ainda. Quando se refere a implantar esses novos planos de carreiras, como se daria esse processo na sua gestão? Justamente com uma gestão participativa. Nós temos que ouvir todas as categorias, claro, não só os professores, como bem disse você, todas as categorias, para entender quais são as suas necessidades, né? Como que a gente pode efetivamente fazer essa implantação de acordo com o que é necessário, com o que eles precisam e de uma forma que valorize, né, esses profissionais. Então, a gente tem aí os exemplos, claro, dos planos de carreira que já são um pouco mais famosos, por exemplo, né, como os próprios professores, que sofreram aí esses desmontes aí do pacotaço do GREC 2017 e 2019. Então, a gente pode, claro, usar alguns exemplos para a gente tentar fazer algumas implementações, às vezes, mais rápidas, mas eu acho que o ideal sempre é centralizar o debate na própria categoria, fazer processo por processo, com participação, com ouvidorias, com audiências, né, para que a gente possa sentar junto com os sindicatos, com os próprios profissionais, para entender onde que a gente pode melhorar, como que a gente pode valorizar esse serviço público e de que forma que a gente pode ter um serviço que não seja, né, obviamente, sucateado, que não seja, como que eu posso dizer assim, não bem visto, né, no sentido de que não é um serviço que a pessoa vai trabalhar sabendo que os direitos estão bem garantidos, que ela tem tranquilidade, estabilidade e que ela vai ser valorizada, seus conhecimentos adquiridos vão ser valorizados. Isso, né, tem que ser invertido com toda certeza, porque num país em que a gente defende tanto a educação, a gente não ter um plano de carreira que, inclusive, né, preveja aí, vamos dizer, promoções ou aumentos salariais, enfim, de acordo com conhecimentos adquiridos, né, durante a sua profissão, eu acho que é um contrassenso. Então, é nesse sentido que o pessoal defende essa implementação. Ok, Camila, 1 minuto para o comentário. Concordo plenamente, precisamos de diálogo. Existem hoje setores no nosso município que nem plano de carreira tem, né? Os nossos agentes de combate à endemia, por um exemplo, que são pessoas essenciais, de um serviço essencial de controle a qualquer tipo de doença no nosso município, hoje lutam para garantir, inclusive, um plano de carreira, carga e salário. E é necessário que a gente busque entender que existem vários setores do funcionalismo público que tiveram seus planos congelados e que necessitam de revisão. Isso se dá com diálogo, né, com a realização de conferências municipais com esses setores e com a aproximação. A prefeitura serve para garantir a ponte entre o servidor e, em especial, seus direitos, e não para destruir essas pontes e acabar cada vez mais dando fim aos direitos dos trabalhadores e a garantir, inclusive, que eles vão ter um bom exercício da sua função. Ok, obrigada, Camila. A próxima pergunta é para você mesmo, Camila, e daí com comentário, 2 minutos para responder, e comentário do Eloy, 1 minuto para comentar, ok? Candidata, de acordo com o seu plano de governo, você propõe revisar o plano de carreiras da educação, atualmente congelado aí pelo pacotaço. Quais pontos sua candidatura pretende alterar no plano aprovado pela gestão do prefeito Gustavo Frutti? Lembrando que esse plano ele foi construído em conjunto com os servidores. E as demais categorias, né, e os outros planos? Já respondeu, mas pode comentar novamente, ok?
Ok, muito obrigada. Primeiro, nós precisamos realizar a Conferência Municipal de Educação, né? A atual gestão não garantiu esse espaço que é tão precioso para os nossos servidores que falam especificamente da educação no nosso município. A questão da revisão, na verdade, é buscar melhorias desse plano, né? Nós sabemos que a atual gestão acabou, inclusive, com a garantia da formação continuada dos nossos professores. Então, nós precisamos, junto ao plano, também garantir espaços que deem condições para que os nossos professores e professoras da rede municipal tenham aí acesso à formação continuada e que ela não seja prejudicial, em especial para as horas de trabalho dos nossos servidores. Nós precisamos garantir a criação do 5º nível de carreira, relacionado à titulação, para que a gente consiga ter maior aproveitamento especial dos nossos doutorados, dos nossos doutorandos do nosso município. Este ponto de revisão cada vez mais se coloca como uma coisa que não existiu nessa gestão, que é o diálogo. Imagino eu, e aí aqui os nossos servidores podem muito bem imaginar e vivenciar o quão é necessário que a gente atualize. De fato, o último plano de carreira que nós temos no município ele foi realizado em conjunto, em diálogo, inclusive, com este setor. E a atual gestão fez de tudo e garantiu para que este mesmo plano ele acabasse sendo interrompido, congelado e esquecido. Então, a nossa ideia é dar continuidade a esse trabalho de diálogo que um dia já foi realizado, da garantia em especial que os nossos servidores sejam valorizados, que eles tenham garantia de horas de trabalho e horas de atividades para conseguir garantir essa formação continuada, garantir essa qualificação e garantir, acima de tudo, também as questões do currículo escolar, porque, afinal, e aí para encerrar, nós sabemos que o ano de 2021, para a educação em especial, é um 2020.2, que nós temos que dar continuidade aos trabalhos educacionais já realizados e também garantir que a nivelação da aprendizagem das nossas crianças, ela seja aplicada com eficácia. Eu sou contra o retorno das aulas em meio à pandemia, por isso nós precisamos valorizar e planejar o ano de 2021 para que a educação não seja cada vez mais prejudicada. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Eloy, 1 minuto para comentar. Eu concordo plenamente com a Camila em relação à revisão, quando você vê o que foi feito pelo governo atual, né, pela gestão atual, para melhorar a qualidade, né, da carreira dos professores, da qualificação dos professores, você defender a questão do vale transporte, da questão da alimentação, todas as reivindicações que são colocadas pela categoria, né, acabar com o PSS, né, um absurdo isso. Nós temos que voltar aos concursos públicos, valorizando, né, as pessoas que têm qualificação para poder assumir os cargos dentro das escolas. E quando eu coloquei, só fazendo uma resposta ali, a questão dos estagiários, né, não é para substituir professor, é só dentro daquele proposta que nós temos de ter uma unidade básica uma unidade de inovação social, nós temos ali a possibilidade de termos profissionais dando assistência, né? E podendo, dentro da legislação que permite isso, né? Estar aprendendo, supervisionado por profissionais de qualidade, evidentemente, né? Mas ali, junto com crianças, adolescentes, podendo estar exercendo, né, a profissão de educador, né, e poder estar ali aprendendo junto com profissionais qualificados. Evidentemente que nós vamos dar prioridade sempre para... Conclua, por favor. Né, e valorizar o profissional e a sua carreira. Obrigada, Eloy. Então, agora nós vamos para as considerações finais, tá? Com tempo de 1 minuto e 30 segundos para cada candidato fazer a sua consideração final. Na mesma ordem, a gente começa com o Eloy, 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais, Eloy. Bom, eu quero dizer para vocês que, como eu disse inicialmente, a educação é prioridade na nossa gestão e vai ser sempre vista como o motor do desenvolvimento da cidade, do estado, do país, e não há nenhuma maneira de se fazer isso sem a qualificação, a valorização do profissional da educação. Como eu disse, como professor há mais de 20 anos, né, sofro na pele o que é ser desqualificado, né, por governos que estão completamente na contramão da história, né, desde o governo federal, agora o governo estadual, com as escolas cívico-militares, mais um absurdo que estão nos impondo, né, sem nenhuma diálogo com a população, com a categoria, impondo de uma forma autoritária,
né? E nós temos que combater isso, né? A resistência sempre foi marca dos professores, né? Eu lembro que nós estamos sempre prontos, né, para poder reivindicar nossos direitos e estamos combatendo sempre, né, essas medidas contrárias a tudo que defendemos, né, da liberdade de expressão, contra o autoritarismo, da liberdade da sala de aula, né, de todas essas besteiras que falam sobre a categoria, né? E é o único país que precisa estar sempre se defendendo. Mas parece que a gente nunca pode baixar a guarda e vamos continuar agindo desta forma, né? Melhorando sempre a qualidade do ensino, defendendo a categoria, defendendo Conclua, por favor. o gratuito, né? E eu estarei sempre ao lado dos professores e da educação. E, para mim, é a coisa mais importante hoje. Obrigada, Eloy. Giana, 1 minuto e 30 segundos. O pessoal com certeza entende, né, que a educação é extremamente importante, mas nós temos uma luta intransigente a favor de todos os servidores públicos municipais, né, que é efetivamente o público desse debate, eu acredito. O PSOL, ele estará, né, sempre na luta ao lado dos servidores públicos, né, contra os desmontes, contra os pacotaços do GRECA, e é nesse contexto que eu retomo aquela minha fala da importância que a gente tenha contato com esses, não só o contato também, né, com esses servidores, mas que a gente tenha uma representação desses servidores na Câmara. E quando eu digo representação, não é no sentido de alguém que também foi funcionário público, mas uma representação no sentido de ter voz, de alguém que vai dar voz para os funcionários, para os servidores públicos, alguém que sirva de trincheira para as lutas dos servidores públicos na nossa cidade. E é por isso que já passou da hora, com certeza, de Curitiba ter um mandato do PSOL, porque o PSOL sempre estará nas lutas ao lado dos servidores públicos, ao lado dos professores, dos funcionários da saúde, dos funcionários da segurança pública, enfim, de todo esse corpo, né, que faz efetivamente a nossa cidade acontecer, os nossos serviços serem prestados. Então, é com isso que eu finalizo a minha fala, retomando o meu pedido de voto em um vereador do PSOL, claro, com certeza, na nossa majoritária também, mas para que a gente possa servir de voz aí na próxima gestão para os servidores municipais. Obrigada, Giana. Camila, 1 minuto e 30 segundos. Queria aqui, em nome da Cristiane e da Fábio, agradecer o convite do SISMUC e, mais uma vez, parabenizar o sindicato por garantir esse espaço, não só com esses 3 candidatos, mas também com os demais que aceitaram e têm um compromisso, em especial com o funcionalismo público. Nós precisamos lutar contra a privatização e a terceirização desse setor que garante o funcionamento da nossa cidade. E nós precisamos ter à frente da administração pública uma pessoa que seja responsável e, além de responsável, uma pessoa que queira, de fato, construir pontes e diálogos com os diferentes setores que nós temos na nossa cidade. Nossa cidade tem 325 anos e durante esses 325 anos nunca nós tivemos uma mulher à frente da prefeitura. E à frente até da própria Câmara Municipal, que hoje tem uma representação tamanha. Então, por isso, eu convido você que está me assistindo a me acompanhar nas redes sociais. CamilaLanes65 no Instagram, tem o site camilalanes.com.br, lá você encontra tanto o meu plano de governo, como foi colocado em alguns pontos aqui, como também você encontra a minha agenda, minhas propostas, meus artigos. E eu quero finalizar aqui a minha fala, mais uma vez, agradecendo e, na verdade, me colocando aqui 2 posicionamentos que não são sobre o nosso município, mas que são necessários. Primeiro, justiça para Mari Ferrer e, segundo, contra a militarização das escolas. Nós não podemos garantir que as nossas escolas tenham esse triste fim e, em especial, o fim da democracia. Tem tantos pontos que eu posso aqui listar, e acho que eu vou até exceder meu tempo se eu começar a listar aqui, porque eu sou contra a militarização, mas, acima de tudo, nós precisamos nos unir e cada vez mais fortalecer essa grande rede que é o funcionalismo público. Então, eu agradeço mais uma vez e eu peço que no dia 15 de novembro você, em especial, mulher servidora que está me assistindo, independente se você seja da área da saúde, da educação, da administração, que você deposite seu voto 65 para a Prefeitura e 65 para a Câmara de Vereadores. Precisamos de representantes que saibam, de fato, o quanto é necessária a valorização de todos e todas nós. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos os candidatos. Eu gostaria também de reforçar a posição do SISMUC,
de independência dos patrões e governos, e de que só a partir da luta nós vamos conseguir avançar na conquista de direitos e construir uma sociedade livre de toda opressão. Por isso, independente de quem estiver à frente da Prefeitura de 2021, nós seguimos firmes na luta contra a destruição do serviço público e por melhores condições de vida e de trabalho. Hoje, os servidores puderam conhecer um pouco melhor de cada candidato e ver quem é que segue a cartilha de destruição dos serviços públicos. Nosso debate continua amanhã. Vamos receber para a sabatina a candidata Carol Arnes, o candidato Goura Nataraj, o João Arruda e a professora Samara Garratini. Desejamos uma boa noite a todos e nos vemos amanhã. E lembrem-se, quem quer mudança não troca 6 por meia dúzia. Boa noite a todos.